voltamos ao vivo, é o segundo bloco para todo mundo do programa Saúde Master, com a apresentação aqui de Fábio César, os indicativos para interação. Aí ficarão e você poderá perguntar durante todo o segundo bloco. Você terá aí nas tajas, nos indicativos, o código QR, que aí basta apontar a câmera do celular, fotografar e perguntar, e o número também, que é o meu número do WhatsApp, vai ficar fixo também aí, agradecendo ao Alisson, ao Carlos também, no momento, e a produção da Verônica Amorim. Como eu havia dito, o segundo bloco é uma estreia, já está ao meu lado, chegou de Campina Grande, a maravilhosa Campina Grande, e é um prazer o doutor Paulo Martins, que é pediatra e neonatologista. Doutor Paulo, que honra o senhor finalmente aqui no programa Saúde Master. Fábio, muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui presente com vocês para debatermos e conversarmos sobre um assunto tão importante e relevante para a saúde de nossas crianças, né, nossas mães e nossas crianças, que é a prematuridade. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem legal. Doutor Paulo Martins, a forma com que o doutor interage com as famílias, as nossas queridas crianças, estamos no mês, por isso também do tema que iremos abordar, é fascinante, é uma coisa assim, doutor, me sinto cada vez mais criança, doutor, o modo com que o senhor salva vidas, geralmente dentro das UTIs, com os bebês, muitas vezes prematuros, não é isso, doutor? Perfeito. Atualmente, o meu campo de atuação, ele está mais localizado dentro da UTI neonatal. E a UTI neonatal, ele é um lugar muito delicado, porque ali está o bem mais precioso de muitas famílias. E em algumas situações, a gente tem de passar algumas notícias que acabam não sendo muito agradáveis, até porque a gente não consegue controlar os desfechos, e às vezes nós temos desfechos positivos e alguns desfechos negativos. E ao longo da minha graduação e da minha formação, eu vi que a melhor forma da gente lidar, da gente se relacionar com o paciente, é tentando estabelecer uma boa relação por meio de uma comunicação direta e ampla. Então, além dessa comunicação que eu me utilizo para passar informações aos pacientes, eu tento associar o lúdico, que é um pouco da alegria, um pouco da gente tirar o peso do nosso dia a dia, da gente tentar passar uma informação de qualidade de uma forma mais leve, de uma forma mais empática. Então, atualmente eu tento trabalhar, principalmente nas redes sociais, em cima dessa premissa, de passar conhecimento, de passar informação aos pais de uma maneira mais lúdica. Hoje uma audiência maravilhosa, em Campina Grande ainda maior. Posso dizer que a família César como um todo, eu posso citar aqui a Érica César, a Patrícia César, o Cid César, o Heraldo César, o Diego César, a Camila Queiroz, e o senhor também cuida e cuidou lá. Eu sou tio-avô do Eduardo. E aí, doutor? Perfeito, é uma família muito querida para mim. Temos uma família que teve um contato com a prematuridade, tivemos dias iniciais um pouquinho mais difíceis, mas que conseguimos superar e hoje vemos uma família se desenvolvendo, uma criança se desenvolvendo plenamente e é só alegria, meu amigo, graças a Deus. Doutor, o senhor é bastante novo, agora no início da chegada do doutor fiquei contente. Não ensinei, não tive, vamos dizer, o prazer de ensinar o doutor, mas o doutor falou, por exemplo, que nos estudos, no aprofundamento e resultou num magnífico médico, ele estudou no Imaculada Conceição, o famoso Colégio das Damas de Campina Grande, não é isso, doutor? Perfeito. Eu comecei lá no pré-escolar, na Lourdinas, depois fui para o Colégio Imaculada Conceição, e finalizei os meus estudos no ensino médio no Colégio Motiva. E logo após o final do meu ensino médio, aquele desejo de querer ajudar, de querer fazer algo pelas outras pessoas, despertou em mim o interesse pela medicina. Até porque dentro de casa eu sempre tive um ensinamento muito próximo da medicina com a minha mãe, doutora Socorro Martins, que é pediatra, que é neonatologista, que é uma grande referência para mim. E hoje em dia eu tenho a honra de dizer que eu segui os passos da minha mãe e hoje compartilho com ela
essa profissão maravilhosa que é cuidar de crianças. Rapaz, doutor, sensacional. O senhor citou Lourdinas. Cheguei a ensinar nas Lourdinas, a 9ª série. Aí o senhor, obviamente, damas. Ensinei 6 anos nas damas. E, por fim, o senhor fala no Motiva, que antes do Motiva, fui e sou, né, um grande amigo. Começou com o GEL, depois virou Motiva, um dos maiores colégios, obviamente, do meu amigo, mas nunca vi, o Carlos Barbosa. Foram mais de 15 anos, lado a lado. Na época, Carlos começou em Patos, porque ele é de Patos. Nunca me esqueça, a gente no ônibus, saindo para dar aula de física. E Carlos Barbosa, sempre uma pessoa, né, um visionário, um grande empresário da educação. Brevemente, Carlos, eu quero até lhe entrevistar aqui no âmbito das cantinas, alimentação saudável nas cantinas escolares. Eu tenho certeza que no Motiva segue todo esse padrão. Daqui a pouco eu vou ter que falar com o Carlos. Mas, doutor Paulo Martins, vamos começar a nossa interação e eu queria que o Carlos já colocasse a primeira informação. Vamos ver o que aparecerá. O âmbito também será muito a nível, vamos dizer assim, dos bebês prematuros. Já pode colocar aí também, diz assim, o que leva o bebê a nascer prematuro. E aí, doutor Paulo Martins? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o significado de prematuridade, né? Prematuridade, que é a mesma coisa de pré-termo, é aquela criança que nasce antes de 37 semanas. O bebê a termo, que é o que a gente espera de uma gestação, né? Ele vai de 37 semanas a 42 semanas. Então, a criança que nasce antes desse período, ou seja, antes de 37 semanas, recebe essa nomenclatura, faz parte desse grupo, né, da prematuridade, recebe a nomenclatura de bebê pré-termo. Essa prematuridade, ela se divide. Nós temos o pré-termo tardio, que vai ali de 34 a 36 semanas e 6 dias. Temos a prematuridade, o pré-termo moderado, que vai de 28 ali até 34 semanas. E nós temos a prematuridade extrema, que é abaixo de 28 semanas. E nós temos que ter em mente essa classificação, porque quanto menor a idade gestacional do nascimento, maior a incidência de complicações. E quando a gente pensa, poxa, Paulo, mas por que os bebês nascem prematuros? Nós temos que analisar que há causas tanto maternas quanto causas relacionadas à própria saúde do bebê. Quando a gente pensa em causas maternas, nós temos o quê? A diabetes mellitus-gestacional, a pré-eclâmpsia, a incompetência istmo-cervical, um colo curto, gestações múltiplas, aquela mulher que faz uso de álcool, que faz uso do tabaco, no caso o tabagismo, são fatores de risco que podem vir a levar, né, ao desencadeamento de um parto prematuro. Assim como quando a criança possui alguma malformação, ela é acometida por um quadro de infecção congênita, isso também são fatores de risco que podem levar ao culminar no parto prematuro, que é o nascimento antes de 37 semanas. Doutor Paulo Martins, já estamos a observar que a nossa dinâmica vai ser sensacional. Nasci de 8 meses, nasci lá na maternidade municipal. O senhor nasceu aonde lá em Campina Grande, doutor? Nasci no Hospital João 23, lá em Campina Grande. Conheço demais o João 23, um grande hospital. E a maternidade municipal, é lógico que ainda existe, né, doutor? Existe, o ISEA recebe muitas crianças e dá conta de um alto fluxo e volume de pacientes de Campina Grande e cidades adjacentes. Eu queria, na sequência, já pode colocar aí o próximo tema, agradecendo a todos que estão trabalhando. Olha aí o tema central, os cuidados com os bebês prematuros para um desenvolvimento saudável. É isso que estamos a tratar e muitos bebês iremos salvar. Vamos ver aí na sequência, pode colocar aí, já pode ir naquela dinâmica total, vamos ver. Parto prematuro, fatores de risco. E aí, doutor, são muitos? Prematuridade, ela acaba gerando um certo desconforto para a família, porque está muito associado a um medo, né? Muitas mães têm medo, nossa, meu filho vai nascer antes da hora, o que é que vai acontecer? Mas prematuridade é um problema de saúde pública muito importante. Por quê, Paulo? No último ano tivemos o nascimento de 340 mil crianças prematuras.
Isso representa em torno de 931 nascimentos por dia de crianças prematuras. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 minutos nascem 6 crianças prematuras. Isso mostra que o Brasil tem uma taxa de nascimento que vai de 11% a 12%, a depender da região. Em sua grande maioria, 11,5% dos partos, né, dos nascimentos, são de crianças prematuras. Imaginem, 1 em cada 10 crianças vai ser prematura. Isso faz com que o Brasil ocupe o 10º lugar no mundo como país, né, que tem a 10ª taxa de incidência de nascimentos prematuros. Então, isso representa, né, tem um impacto na nossa saúde muito grande. E aí nós temos que ter em mente que, quanto menor a idade gestacional, maior a probabilidade da criança ter alguma alteração no seu crescimento e no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Para vocês terem ideia, as crianças prematuras que nascem com peso abaixo de 1 quilo, em torno de 41% dessas crianças podem vir a apresentar algum distúrbio no seu neurodesenvolvimento. Então, quanto menor essa idade gestacional, maior o risco dessa criança vir a apresentar alguma alteração. Por isso que é muito importante estas crianças, principalmente as mais prematuras, prematura moderada, prematura extrema, elas realizarem um acompanhamento multidisciplinar, que envolve diversos profissionais, desde o pediatra, ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, essa abordagem mais holística, mais completa da criança, ajuda a reduzir as complicações decorrentes da prematuridade. Doutor Paulo Martins, já tenho a percepção do quanto o senhor é inteligente. E vamos aqui profundamente. Doutor, quando fala aqui, lógico, o senhor pediatra e neonatologista, eu já me remeto à UTI. E eu pergunto, as UTIs, pelo que tenho lido e pesquisado, estão cada vez mais humanizadas. E aí, doutor? Exatamente. Então, assim, para vocês terem uma ideia, pessoal, o pediatra é a especialidade médica que cuida das crianças, né? E o neonatologista é a especialidade médica que cuida, né, das crianças, principalmente nos primeiros 28 dias de vida, tá? De 28 dias, pegando também a parte da prematuridade. Então, quando a gente faz a neonatologia, a gente acaba tendo um contato muito próximo com as unidades de terapia intensiva neonatais, que é onde as crianças, né, prematuras ou que apresentem algum outro distúrbio cardiovascular, respiratório, metabólico, vão para serem monitorizadas e manejadas clinicamente e, às vezes, cirurgicamente, a depender da patologia de base, da doença de base. Mas uma coisa que os estudos vêm mostrando nesses últimos anos é que a proximidade dos pais com a criança tem um poder imenso na recuperação. Então, quanto mais a gente traz o pai, a mãe para próximo do bebê, por meio do toque, por meio da fala, por meio da música, por meio da emoção, a gente infere diretamente numa evolução favorável. Porque a gente tem que lembrar que não é só a criança que precisa de cuidado. É uma mãe, gente. O nascimento ele envolve toda uma perspectiva, toda uma expectativa. Então você imagine aquela família que está esperando o nascimento daquele bebê tão desejado e por N razões aquele nascimento acontece sendo antecipado e a criança vai para a UTI neonatal. Então não é apenas a criança que vai precisar de cuidado, vai ser aquela mãe que vai estar extremamente fragilizada, vai ser aquele pai que vai estar extremamente fragilizado e todos os parentes, né? Fábio faz parte de uma família maravilhosa que eu tive a honra de acompanhar, né? Que venham acompanhando e ele sabe como no começo a prematuridade gera tanto medo, tanta angústia, né, nos pais e em todos os familiares que estão ali presentes. Então, a nossa meta na UTI neonatal atualmente, além de fornecer um tratamento, um cuidado de excelência para os nossos bebês, é aproximar o cuidado, trazer a família para participar desse cuidado, porque nós sabemos que esse cuidado vai ter que ser com o bebê e com a família e que ambos vão se recuperar com o passar do tempo. Doutor Paulo Martins, uma chuva de perguntas. Doutor, eu vou ter que perguntar. Estão perguntando aqui se o senhor já tem filhos. Porque remete. Eu sei que o senhor tem, vamos dizer, centenas e centenas de filhos, porque salva a cada momento e cuida de forma ampla. E aí, doutor? Eu me casei agora esse ano, dia 3 de setembro, com a minha esposa Vanessa,
que veio me deixar aqui. Meu amor, um beijo imenso para você. E é o nosso objetivo termos nossos filhos, ainda não tenho. Meus filhos, no momento, claro, são os meus pacientes que eu cuido bastante, e todos os meus animalzinhos, né? Que eu tenho 4 cachorros, 4 gatos, então eu adoro animal, são no momento meus xodóis, mas estamos aí no planejamento, com fé em Deus, da gente ter nosso bebezinho com o passar do tempo aí. E por que a Vanessa não está aqui no estúdio? Foi convidada, viu, doutor? É que as nossas filhotinhas vieram no carro, elas estavam no carro, aí eu acabei, disse, vai levar as nossas pequenas lá para o apartamento, que daqui a pouco eu chego. Sensacional. Vamos ver aí, já pode colocar o próximo tópico. Doutor, nós sempre falamos e iremos falar no que irá ressaltar aí. A prevenção. Vocês notarão nessa próxima tela, creio que iremos enfatizar. Isso mesmo. Como prevenir o parto prematuro? E aí, doutor? Essa é uma informação extremamente importante que eu deixo aí para você. Você que quer engravidar, ou você que está grávida no momento, a melhor forma de prevenirmos o parto prematuro é realizarmos um pré-natal de qualidade. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza pelo menos 6 consultas de pré-natal ao longo da gestação. Pelo menos, 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre, 3 no terceiro trimestre. Poxa, Paulo, por que o pré-natal ele é tão importante, ele tem um impacto tão positivo na prevenção da prematuridade? Porque é por meio do pré-natal que a gente consegue identificar inúmeras condições que podem vir tanto da mãe quanto daquele feto que está sendo gerado e podem aumentar o risco de prematuridade. Vou citar um exemplo. Aquela mãe que ela disse, eu não vou fazer a consulta com pré-natal, está tudo bem, não estou sentindo nada, mas a pressão arterial dela, que é uma condição que às vezes não tem uma repercussão clínica, né? Vem aumentando aquela pressão e ela não foi para a consulta, não passou por avaliação, não iniciou um tratamento medicamentoso ou uma mudança no estilo de vida e de repente aquela pressão faz um pico com repercussão no organismo dela e ela se sente mal e ela procura o hospital e de repente identificou uma pressão altíssima que não venha sido tratada e aí às vezes a gente tem indicação de retirar a criança para salvar a vida da mãe e do bebê. E isso é um dos principais fatores de risco, né? A pré-eclâmpsia, o aumento da pressão para o parto prematuro. Então vejam bem, se aquela mãe tivesse feito pré-natal com as consultas regularmente, talvez teria sido identificado essa variação da pressão arterial, teria sido medicada, a pressão tecnicamente poderia ser melhor controlada e a gente conseguiria postergar o nascimento, evitando assim o parto prematuro. Então, o ponto-chave da prevenção da prematuridade, pessoal, é a realização de um pré-natal de qualidade. Guardem essa informação. E eu avisei, e o que falamos aqui, comprovamos, eu vou dar uma informação pela primeira vez na TV do Mundo. Atenção, doutor. Eu quero agradecer imensamente ao médico, o ginecologista do Einstein, o professor doutor José Cláudio Garcia Lima Neto. E vai o direcionamento para as meninas, as jovens, as adolescentes. Atenção, doutor, eu me refiro ao cigarro eletrônico. Perfeito. O que eu vou falar já é publicação, inclusive internacional, é comprovado. O cigarro eletrônico, cada vez mais usado pelas meninas, pelos jovens, pelas adolescentes, tem sido e é comprovado em vários casos de nascimento prematuro de crianças. Atenção, eu alertei aqui, vocês lembram, os que acompanham o Saúde Master, eu trouxe aqui já vários pneumologistas, inclusive identifiquei, atenção que eu vou dizer, eu entreguei ao Ministério Público, aí o problema não é mais meu, é com as autoridades, eu detectei mais de 20 pontos na Paraíba vendendo cigarro eletrônico. Portanto, a gente já vê essa incidência grandiosa. Basta ir em qualquer local que você vê adolescentes, as meninas lá, é uma questão agora de charme, de moda, com cigarro eletrônico, e os bebês podem ter problemas e nascer de forma prematura. E aí, doutor? Concordo plenamente. Conforme a gente até tinha pontuado, né, sobre os fatores de risco, um dos principais fatores de risco, né, para
para o desenvolvimento, desencadeamento do parto prematuro, somente no fator da mulher, é o tabagismo, gente. Então, o tabagismo está intimamente relacionado à formação de placas ali no cordão umbilical, reduzindo o fluxo sanguíneo para a criança, né, fazendo que, em muitas situações, restrição do crescimento intrauterino, e a gente tendo que resolver essa gestação para que a gente consiga nutrir de uma forma melhor essas crianças. Então, fica o alerta que Fábio pontuou maravilhosamente bem sobre o impacto que o tabagismo pode ter no desencadeamento do parto prematuro. E me referindo agora, que eu vou linkar com um patrocinador, os chamados acidentes domésticos, as lesões, as quedas, elas cresceram numa forma, eu posso dizer, até assustadora. Mas a gente conta aqui na Paraíba, e mais precisamente em João Pessoa, com uma grande clínica de urgência e emergência na área da ortopedia e traumatologia. Eu estou me referindo, nesse momento, a SOS Orto Memorial. Devem aparecer imagens. A SOS Orto Memorial, que agora aparece, é uma clínica que funciona dentro de um complexo do Hospital Memorial São Francisco e conta com uma equipe maravilhosa de grandes especialistas. E atenção, os especialistas da SOS Orto Memorial não são só clínicos, eles são também magníficos cirurgiões. Vocês estão vendo, irão ver agora na sequência imagens, também irão verificar a equipe, vai aparecer aí foto da equipe, é uma equipe maravilhosa, repito, de grandes ortopedistas e traumatologistas que começa a aparecer. Eles compõem a SOS Orto Memorial. Se você quiser saber mais informações nesse minuto, é só colocar no seu navegador, na conhecida URL, e não precisa nem do www, você coloca sosorto.com.br. Se você quiser agora ir no Instagram e ver as maravilhas dessa grande clínica, você coloca no Instagram SOS Orto Memorial. Aí está o meu amigo. Toda semana conversamos, é o doutor Douglas Teixeira. Ele é o titular da SOS Orto Memorial. Eu posso dizer com exatidão, já esteve aqui no programa, já foi entrevistado. É um médico excepcional e olha o que eu vou dizer, além do mais, em relação ao doutor. Ele é um dos maiores especialistas, esse que aparece, o doutor Douglas Teixeira, nas cirurgias de joelho. E a equipe maravilhosa que vocês acabaram de verificar compõe a SOS Orto Memorial, fica aqui em João Pessoa, dentro do Hospital Memorial São Francisco, do meu amigo doutor Ítalo Kumamoto. Sensacional. Na sequência, está estreando, está para ser lançado, eu me refiro ao Doutor Toda Hora. Atenção, o Doutor Toda Hora será uma plataforma na web que contará com um magnífico guia da área de saúde. Ou seja, dentro ou em breve, você poderá, por exemplo, acionar no seu navegador drtodahora.com.br ou ir agora no Instagram Doutor Toda Hora, DR Toda Hora, e você vai ver essa plataforma que na palma da mão, porque contará também com aplicativo nas duas lojas, você vai poder contar, o nome diz quase tudo, Doutor Toda Hora. E não só com médicos, lá estarão clínicas, hospitais, laboratórios e os diversos serviços de saúde. Portanto, se você pensar daqui a alguns dias ou semanas, você vai poder acessar o Doutor Toda Hora e ver as maravilhas em prol da saúde, salvando vidas. E para isso nós já temos o vídeo
institucional que vocês irão observar, creio, agora na sequência, do doutor toda hora. Vamos ver aí na sequência o vídeo institucional. Agora, de qualquer lugar, no computador ou celular, um doutor toda hora você vai encontrar. O Doutor Toda Hora conta com médicos 24 horas na palma da sua mão, além de descontos especiais nas redes de drogarias e laboratórios. Agende a sua consulta, escolha o horário e tenha acesso aos melhores profissionais de saúde em todas as especialidades por um preço justo. É fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo do Doutor Toda Hora ou acesse drtodahora.com.br. De qualquer lugar, no computador ou celular, um doutor toda hora você vai encontrar. Eu quero agradecer imensamente a todos que fazem parte do Doutor Toda Hora em ter confiado à minha empresa, a AppShow, o desenvolvimento tanto do site como do aplicativo. Portanto, em breve, vocês vão ver maravilhas na palma da mão, o Doutor Toda Hora. Estamos ao vivo, o programa Saúde Master, prestes a completar ou abater um recorde mundial. Ninguém nunca conseguiu, nem conseguirá, porque passamos pela Covid, não esqueçam. 400 entrevistas ou entrevistados, médicos e profissionais da área de saúde, numa forma única, presencial e ao vivo. Lembram? Pandemia, toques de recolher, nós estávamos aqui, levando informação para vocês. E esse segundo bloco sensacional, diretamente de Campina Grande para o mundo, o doutor Paulo Martins, que é pediatra. Doutor, vamos ver o próximo tópico para que o senhor, nessa forma, que já estão aqui a elogiar, tão didática, que conhecimento. Doutor, às vezes eu fico imaginando quanto o senhor ainda poderá chegar a nível de conhecimento, a nível de qualificação, porque realmente, eu já posso dizer, o senhor é um médico excepcional, viu, doutor? Sensacional. Eu fico muito honrado com as palavras. É uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, né? Você vai entrar na área da médica e você nunca vai parar de estudar, né? E isso é algo que eu tenho vivenciado muito na minha prática, né? Atualmente estou fazendo um doutorado junto ao Departamento de Pediatria e Puericultura lá da USP de Ribeirão Preto, dentro da área da neonatologia. Então a gente tem que buscar sempre estar se renovando, porque o conhecimento científico ele é muito dinâmico, principalmente quando a gente lida com a prematuridade. Vou te passar uma informação, Fábio, muito importante para você ver como a ciência ela interfere, né, ela nos ajuda positivamente. Alguns anos atrás, a criança com 22 semanas, ela tinha uma chance de sobrevida de 3,6%. Já os últimos estudos, agora publicados na Universidade Infantil lá de Iowa, nos Estados Unidos, divulgou que, atualmente, essa taxa é de 20% de sobrevida. Né? Atualmente, as crianças com 26 semanas, 8 em cada 10 sobrevivem. Se nós formos falar 10, 15, 20 anos atrás, isso era praticamente impossível. Então, para que vocês tenham uma ideia de como o conhecimento ele se transforma. E é importante a gente se manter atualizado para que a gente possa prestar uma assistência, um atendimento de qualidade e atualizado, baseado nas melhores evidências científicas. Doutor Paulo Martins, eu vou me revezando aqui entre as perguntas que estão chegando pelo número do WhatsApp e também pelo código QR. Essa aqui eu achei bastante interessante, diz assim, primeiro, doutor, ele diz, excelente entrevista com o doutor Paulo Martins, bastante esclarecedora. Aí ele diz, gostaria de saber quais são os cuidados especiais que as famílias devem ter após o bebê prematuro receber alta e ir para o ambiente domiciliar. Ele se chama Leonardo Lira e está em Campina Grande. E aí, doutor? Conheço o Leonardo Lira, um profissional que está se especializando em fisioterapia, e até conversou comigo sobre a possibilidade futura de trabalhar com a fisioterapia infantil. Leonardo, essa sua pontuação é extremamente
interessante, porque é algo que traz muita angústia e ansiedade. Poxa, Paulo, meu filho foi prematuro, foi para a UTI neonatal e agora vai para casa. Lá na UTI neonatal era dentro da incubadora, era fisioterapia, terapia ocupacional, era avaliação médica, equipe de enfermagem, tudo em cima, a alimentação de horário. Como é que eu vou cuidar do meu filho em casa? Para que a gente veja, né, tenhamos uma alta, né, uma ida para casa, a criança ela tem que preencher alguns critérios, né, como ganho de peso adequado por pelo menos 3 dias, estabilidade hemodinâmica, cardiovascular e respiratória, bom controle da temperatura corporal. Então, são muitos critérios que a gente avalia para decidir. Ótimo, nosso bebê está com condições de ir para casa. Quando o bebê vai para casa, né, alguns pontos são extremamente importantes. Alimentação. Se o seu bebê já vinha com um histórico de ganho de peso, então em casa a gente vai avaliar a possibilidade de manter no seio materno, tá, em livre demanda, e avaliar também a necessidade de complementar com outro leite, a depender de como está esse ganho de peso. Se a criança vem da UTI, é importante a gente ter o nosso calendário vacinal atualizado. E tem algumas vacinas que elas são bem indicadas para o prematuro. Por exemplo, a hexavalente, ao invés de fazermos a penta, vamos fazer a hexa, porque está associada a menor incidência de apneias nos prematuros. Vamos tentar fazer uma pneumo 13 para a gente expandir o espectro de proteção, a meningo ACWYB. Então, são cuidados adicionais, principalmente na vacinação, que é um dos principais itens de prevenção e proteção das nossas crianças. A depender da idade gestacional, por exemplo, menor do que 29 semanas, com doença respiratória crônica, ou cardiopatia, a indicação do anticorpo monoclonal palivizumab, que é para proteger as nossas crianças do vírus, né? Sincicial respiratório, naquele período ali de fevereiro até julho aqui no Nordeste. Então, a vacinação, a alimentação, vacinação. Os acompanhamentos médicos. A sua criança teve alguma intercorrência, vai precisar de avaliação do neurologista, oftalmologista, cardiologista, que são as 3 principais aí subespecialidades, especialidades médicas, que vão estar diretamente relacionadas ao cuidado do pediatra, claro, além do pediatra, né, que vai fazer esse acompanhamento. Será que o bebê... Quais acompanhamentos multidisciplinares que a criança vai precisar fazer? Fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico também é importante. Então, isso tudo, né, a gente vai discutir no momento da alta. E outro ponto importante que o pessoal sempre me pergunta, Fábio, quando liberar as visitas? Eita, que todo mundo, né? O nordestino, ele vive que nem uma galinha de pinto, com os pintos tudo embaixo assim da asa, que é todo mundo tá juntinho. Então, isso é algo que eu peço muito cuidado. Eu, habitualmente, peço para liberar a visitação, geralmente a partir de 3 meses, né, quando a gente tem ao menos a primeira dose da meningo realizada. Mas algo que a gente tem que ter em mente é, sempre questione as pessoas que vão na sua casa se elas estão apresentando algum sintoma respiratório. Ah, eu estou só com rinite. Beleza, rinite, mas volte só quando você estiver melhor. Então, sintoma respiratório, não deixa chegar perto da criança. Se o pessoal vai na tua casa visitar teu bebê, principalmente o prematuro, pede a utilização de máscara, lavar bem as mãos e não deixa que a criança fique de colo em colo, porque muitos dos vírus se propagam além de gotículas por meio do contato. Então, são alguns dos cuidados extremamente importantes que a gente tem que ter com nossas crianças, que eu diria não só prematuro, né, mas também todos os recém-nascidos que estão no âmbito domiciliar após o nascimento. Doutor Paulo, está sendo sensacional. Doutor, o senhor tocou num ponto, a gente tem ressaltado muito isso aqui no Saúde Mais, são muitas entrevistas, 3 anos e quase 4 meses de programa. Doutor, a família... Eu entendo naquele excesso de amor, de cuidado, da ansiedade, muitas vezes médicos têm dito aqui que às vezes atrapalha, né, doutor? Assim, tem que ter um equilíbrio muito grande e o médico aí passa a ser ou ter que ser um grande psicólogo e psiquiatra, não é, doutor? Isso é verdade. Vou passar uma informação bem curiosa, que eu adoro um pouco de história. Você sabia que a maquiagem, ela foi desenvolvida lá na França para simular, né, as feições do bebê. Aquela boquinha mais vermelhinha, a bochechinha mais vermelhinha, o contorno do olho. Por quê? Porque as feições do bebê, como é que eu diria? As feições, elas remetem cuidado. As pessoas querem cuidar, as pessoas querem se dedicar àquele pequeno ser. Isso é muito bom, porque o bebê, ele tende a ter muito cuidado, mas em contrapartida, ele vai ter muitas opiniões em cima dele, né? Vai ter muita gente querendo se envolver no cuidado. Uma dica que eu dou aqui é,
para o pai e a mãe, vocês que são os pais. Então, o mais importante é que vocês saibam delimitar e saibam dizer para a família, né, como vocês querem regir o cuidado da sua criança. Vocês são autoridade na vida do seu bebê, pai e a mãe. E é importante a gente ter uma comunicação muito aberta com todos os familiares para que a gente possa delimitar limites. E esses limites vão desde interferências no cuidado domiciliar, né, quanto a como a criança tem que se alimentar, tem que se vestir, tudo bem. Então, isso é muito importante, os pais delimitarem esses limites para que a gente evite desgastes. É que a gente sabe que todo mundo quer cuidar do bebê e parece que todo mundo tem uma experiência que deu certo com fulano, com beltrano, e acha que isso é uma lei, que todo bebê vai ter que seguir aquele caminho para sobreviver. E não é bem assim. Cada bebê tem a sua história. Doutor Paulo, qual a visão do senhor das UTIs infantis a nível do SUS? Porque sabemos, para a maioria que não pode pagar, alguns dias de UTI vai lhe alisar, não é, doutor? E aí, doutor, como é a visão do senhor nas UTIs que atendem os menos favorecidos? Eu trabalho muito em UTI pública, tá? E o que eu tenho observado é uma transformação. Hoje em dia, a UTI neonatal, ela vem tomando um certo destaque, principalmente em termos de investimento público, né, para o cuidado dos nossos prematuros, e não só prematuros, mas outros bebês que precisem do suporte intensivo neonatal. Uma coisa que vem se transformando nos últimos anos, que a gente até já pontuou aqui, é a questão de aproximar a família da criança. Às vezes a gente tem algumas UTIs que ainda restringem bastante o horário de contato dos pais, e nós sabemos que o ideal não é isso, é que o pai e a mãe eles tenham um contato livre com o seu bebê. Se nós conseguirmos, eu acho que uma das principais metas futuras é que a gente faça com que os pais, né, assim como em muitas UTIs, né, que nós temos, eu fui fazer um estágio na Califórnia, foi extremamente interessante, porque o quarto, a UTI era dividida em vários cômodos e tinha a incubadora e do lado uma caminha ou uma poltrona mais confortável para que a mãe ou o pai permanecesse o tempo inteiro com as suas crianças. Porque os estudos, eles são claros. Quanto mais trouxermos a família para próximo, melhor vai ser a evolução dessa criança. Então, eu acho que é algo a se pontuar e a se trabalhar nas nossas UTIs, principalmente as UTIs públicas, que é tentar trazer os pais para próximo dessas crianças, para que a gente auxilie ainda mais no processo de recuperação. Porque não é só medicamento, não é só intervenção que vai ajudar ela a se recuperar, mas é muito amor, carinho e proximidade dos pais também. Doutor Paulo Martins, dando um show de informação aqui, o pediatra, o grande pediatra. Eu queria já na sequência, já pode colocar o próximo tópico, porque nós vamos falar e temos que falar dos exames. Foram muitas as dúvidas e temos um médico, repito, espetacular aqui que vai esclarecer. Já pode colocar a próxima tela, diz assim, exames indispensáveis para o bebê. E aí, doutor? Esse é outro tópico muito importante, porque a depender da idade gestacional da criança, ela pode apresentar um tempo de internação prolongado. Vou citar um dado aqui de uma ONG maravilhosa, prematuridade.com, um abraço especial, principalmente no nome de Denise, que é uma ONG a nível nacional, que tenta auxiliar muitos profissionais e famílias no quesito prematuridade, fez um estudo, uma análise, né, de mais de 1000 casos e viu que o tempo de permanência destas crianças prematuras, no geral, é de 51 dias na unidade de terapia intensiva neonatal. E a gente sabe que quanto menor a idade gestacional, maior pode ser esse tempo. Tem crianças que nascem abaixo de 28 semanas que podem passar até 3, 4, 5 meses internados numa unidade de terapia intensiva neonatal. E ao longo dessa internação, esse bebê possivelmente vai realizar muitos exames de sangue. A avaliação clínica ela é extremamente importante para decidirmos sobre o bem-estar da criança, mas a realização de exames periódicos vão nos guiar, principalmente quando precisamos avaliar a necessidade de uma nutrição mais adequada, de suplementar algum eletrólito, de fazer alguma terapia de reposição. Então, o exame de sangue, sua criança possivelmente vai fazer alguns dentro da unidade de terapia intensiva neonatal para rastreio de infecção
e rastreio metabólico. Outros exames que são extremamente importantes variam de acordo com a idade gestacional da criança e as intercorrências que ela apresenta. Vamos fazer uma análise crânio-caudal. Um dos principais exames que a gente faz na unidade de terapia intensiva neonatal é a ultrassonografia transfontanelar, em que a gente faz com uma avaliação do cérebro da criança, porque nós sabemos que o prematurinho ele tem uma alta chance de sangramento periintraventricular, e isso pode estar associado a um desfecho negativo no neurodesenvolvimento. A visão, crianças abaixo de 32 semanas ou 1.500 gramas, tem que passar por uma avaliação para rastreio da retinopatia da prematuridade. O que é isso, Paulo? É que o oxigênio, minha gente, ele salva, mas o oxigênio pode ter consequências, e uma das principais consequências é a cegueira. Ecocardiograma, isso varia de unidades, mas tecnicamente abaixo de 32 semanas, a imensa maioria das crianças faz um ecocardiograma para que a gente veja como é que está a função, como é que está a evolução desse coraçãozinho. Então vocês vejam que muitos desses exames, eles variam de acordo com a idade gestacional de nascimento do bebê. Então, por exemplo, a gente mantém uma periodicidade de exames, e tem alguns exames que a gente faz, por exemplo, com 28 dias de vida, para rastrear anemia e osteopatia da prematuridade, que a gente sabe que o prematurinho ele pode vir a desenvolver anemia e alguns outros distúrbios metabólicos que podem interferir no crescimento. Então, isso tudo tem que ser muito discutido com o pediatra que faz o acompanhamento da sua criança, pois essa gama variável de exames, ela vai ser realizada ou não, dependendo da idade gestacional de nascimento. Doutor Paulo Martins, vamos nos aprofundar mais uma vez. Doutor, quero a opinião do senhor, lógico. Mulheres que tiveram parto prematuro têm riscos 4 vezes maior de ter o mesmo problema na nova gravidez. Isso procede, doutor? Procede. Infelizmente, sim. Então, a mulher que tem um parto prematuro prévio, ela tem uma maior chance de vir a ter um outro parto prematuro. Então, você já percebeu que a mulher que ela teve um parto prematuro e ela engravida novamente, a gente vai precisar redobrar a nossa atenção, manter a regularidade na realização do nosso pré-natal, para que a gente tente conter esse fator de risco da prematuridade prévia, fazendo um pré-natal de qualidade e reduzindo a chance da nova criança nascer também de um parto prematuro. E nessa linha que estamos falando, eu tenho que falar e vou falar os exames, a excelência e a necessidade, eu me refiro ao sensacional. Mais de 70 anos, o Maurílio de Almeida, que patrocina também o programa Saúde Master. Aí está aparecendo a nova logo do Maurílio de Almeida e na sequência vocês vão ver que o Maurílio se encontra em vários lugares com as suas cerca de 60 unidades. Podem estar ou podem ter unidades próprias, também dentro de hospitais, de clínicas, e eu sempre ressalto, até as unidades 24 horas o Maurílio de Almeida dispõe em vários locais da Paraíba. Por isso que a gente diz, você sempre encontrará um laboratório Maurílio no seu caminho. Eu enfatizo muito, até, vamos dizer assim, pela paixão que tenho ligada com a tecnologia, o aplicativo, que aí aparece. Você pode ir agora na sua loja de aplicativo, não importa que venha a ser Android ou iOS, você busca lá Maurílio de Almeida, você vai baixar o aplicativo e na palma da mão você vai contar com todas as unidades, vai poder também saber o resultado do seu exame e fazer diversas consultas. Se não quiser ir pelo aplicativo, fácil. Você vai em mauriliodealmeida.com.br. Portanto, pensou em laboratório, este que é o maior laboratório do Brasil na Paraíba, você já pensa em Maurílio de Almeida. Estamos quase no final do programa de hoje, Saúde Master Sensacional. Estamos ao vivo, agradecendo a enorme audiência, canal 520 da Claro, internet tvmaster.tv e o YouTube, nesse momento, em TV Master Play, uma entrevista exclusiva, esclarecedora, necessária,
com o doutor Paulo Martins, que é pediatra e neonatologista. Doutor, neonatologista, a palavra em si é bonita, né, doutor? Assim, eu já me remeto a salvar crianças, né? Muito bacana, né, doutor? A neonatologia é uma arte recente, eu considero uma arte nobre, né? Que a gente cuida dessas crianças, principalmente nesses primeiros 28 dias. E é uma arte que eu sou suspeito a falar, porque às vezes eu comento que eu lido com a parte mais linda da medicina, tá? Vou puxar a bola para o meu lado aqui, que eu lido com o nascimento. Verdade, né? doutor. E graças a Deus, a imensa maioria dos nascimentos, eles não apresentam intercorrências. Graças a Deus, a imensa maioria dos nascimentos, eu apenas observo a criança nascer e entrego para a sua mamãe. Isso é um prazer inenarrável que Deus me concedeu, que Deus concede aos neonatologistas e pediatras que trabalham na recepção. E eu vou te falar, é muito bonito, é muito emocionante. Doutor, eu sei que o senhor tem observado em louco, e isso é maravilhoso. Depois da pandemia, né, houve os momentos críticos, aí as mulheres retardaram um pouco, né, de forma consciente a gravidez. Eu nunca vi tanta mulher grávida, é uma loucura, né, doutor? Como é que está lá os bebês nascendo cada vez mais? Isso é verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, na pandemia, nós tivemos um aumento expressivo na quantidade de partos prematuros. Por quê, Paulo? Porque muitas das mulheres não conseguiam realizar avaliações rotineiras. Então, vários daqueles fatores de riscos que eu citei lá no comecinho da nossa entrevista, eles ficaram sem controle e favoreceram ao desencadear de partos prematuros. Então, realmente tivemos durante a pandemia um aumento na incidência dos partos prematuros e agora estamos tendo um boom de nascimentos de muitas famílias que disseram, não, vamos nos resguardar, vamos aguardar esse pouquinho passar essa nuvem, né, de incertezas que estava nos rondando nesses últimos 2 anos. E assim que os problemas começaram a reduzir, todo esse medo começou a reduzir, elas começaram a, como é que eu diria, liberar os nascimentos, as famílias a aceitar os nascimentos, e estamos tendo agora um boom de muitas crianças que foram geradas no período pandêmico. Doutor Paulo Martins, nós estamos quase encerrando, mas doutor, não posso e não vou deixar de falar, porque o senhor é um especialista grandioso na vacinação na prematuridade, que é o próximo tema. E aí, doutor? Isso é um tópico muito importante, né? Porque muitas dessas crianças, elas, como eu falei, né, a ONG de Prematuridade falou que em torno do Brasil, essas crianças prematuras podem chegar a passar 51 dias internadas na UTI. E elas acabam perdendo essa janela de oportunidade para realizar as vacinações. E eu gostaria de dar essa informação para que as UTIs elas se organizem, né, junto aos comitês de vacinação, para que a gente consiga manter atualizado o calendário vacinal das nossas crianças. O prematuro, ele tem 2 idades gestacionais, que é a que a gente fala a idade cronológica, que é o tempo de vida, e a idade gestacional corrigida. Por exemplo, se a criança nascer de 36 semanas, eu sempre vou fazer essa diferença para 40. Então, de 36 para 40, vamos ter uma diferença de 4 meses. Então, ao longo da vida da criança, ele vai ter a idade cronológica e a idade corrigida vai ser a cronológica menos essa diferença, no caso do exemplo que eu citei, de 4 semanas. Então, vacinem as suas crianças, mesmo prematuras ou não, pela idade cronológica. Então, o bebê prematuro que tem 2 meses, ele vai se vacinar com as vacinas de 2 meses, né? A hexa, pneumo, a rota, principalmente se não tiver em âmbito hospitalar, a rotavírus ela é contraindicada no bebê que estiver dentro do hospital. As demais, dos 2 meses, pode-se fazer tranquilamente. Eu queria até que o Carlos pode colocar o tópico aí, eu creio que diz respeito à vacinação, aí na sequência. Aí, doutor, ainda nesse tema da vacinação, lógico, nunca criamos polêmica aqui, sempre pela ética e pela ciência, mas, doutor, a vacinação da Covid para os pequenos, qual a opinião do senhor? Atualmente, eu tenho recomendado aos meus pacientes, né, essas vacinas mais recentes, elas têm passado por um processo de validação, de avaliação, de análise bem criteriosa. Estamos tendo resultados extremamente importantes e a vacinação, ela supera em muito, né, a questão dos eventos adversos que podem acontecer da vacinação, consequentemente protegendo as nossas crianças para que elas não desenvolvam a forma grave.
Isso é algo muito importante, aproveitando o ensejo aqui, Fábio, que muita gente diz assim, vou vacinar meu bebê, então ele não vai ter nenhuma doença, graças a Deus. Vejam bem, não é bem assim. A imensa maioria dessas vacinas, elas protegem contra as formas graves. Então, você vacinou contra o Covid, você pode ter o Covid? Pode ter o Covid, mas você estando vacinado, a chance de você ter uma forma grave, ela é muito menor. Então, vacinem suas crianças. Tivemos agora Paraíba, uma informação importante. Foi o único estado do Brasil a bater a meta de vacinação contra a poliomielite. Está de parabéns a Paraíba. Eu, particularmente, fiquei muito feliz que eu utilizei minhas redes sociais para alertar, para comunicar aos pais. Vi que muitos pediatras também fizeram o mesmo. E foi anunciado ontem, em rede nacional, que a Paraíba foi o único estado a bater a meta. Então, vocês estão de parabéns e que essa preocupação com a vacinação se estenda para todas as outras vacinas que fazem parte do nosso calendário nacional de imunização. Doutor Paulo Martins, pediatra. Doutor, nós chegamos no final. Eu tenho certeza que fizemos um programa sensacional. Doutor, já vou fazer um pedido aqui ao vivo. Eu quero uma participação do senhor em outros programas. Nós vamos agendar, porque assim, o conhecimento do senhor é uma coisa magnífica, lógico, ouvi falar, pesquisei, o senhor é bastante novo, quer dizer, a gente vê a dimensão ainda que o senhor, se Deus quiser, chegará. E o que eu peço, e tenho certeza que isso, vamos dizer, vai ficar evidente, que continue com esse amor, com esse conhecimento adquirido em prol das nossas crianças, porque o senhor está, vamos dizer, dentro aqui do contexto do programa Saúde Master, nos que verdadeiramente salvam vidas. Muito obrigado, doutor. Eu fico muito honrado, Fábio, com a sua mensagem. Deixo aqui uma mensagem para os pais, principalmente os pais de prematuro. Não tenham medo. Conversem com as equipes que estão cuidando dos seus bebês. Mantenham sempre uma comunicação clara, que isso vai ajudar vocês a enfrentarem todas as adversidades do caminho. Atualmente faço a pediatria e a neonatologia. Para mim é um amor que eu herdei da minha família. Hoje eu tenho uma família de pediatras, minha mãe, minha irmã. Não é fácil, a jornada não é fácil. Lidar na pediatria no dia a dia às vezes é um pouquinho desgastante. Mas quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai atrás, a gente busca se atualizar e melhor do que tudo, é tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Então, trate o próximo com dignidade. Não é porque você botou um DR antes aí do seu nome que isso te faz melhor do que ninguém. Então, olho no olho, de igual para igual, comunique, converse. E você, médico que está aí me escutando, principalmente os residentes, que eu tenho um carinho muito grande, passei muitos anos na residência, então, trabalhem isso dentro de vocês. Tenham amor ao próximo, tá? Cuidem dos pequenos. Por favor, é o que eu peço a vocês. Tenham empatia, tenham respeito e não percam o brilho. Porque às vezes quando a gente perde o brilho, a gente começa a ficar triste e a sair do nosso caminho da verdade. Mantenham-se firmes, que o nosso propósito é cuidar. Esse é o nosso objetivo. Doutor Paulo Martins, lógico, a rede social do senhor, as redes sociais, aonde encontrar o senhor, qual é a clínica... Doutor, já estão dizendo aqui, eu vou ter que falar, as pessoas, lógico, não que haja nenhuma disputa, o doutor aí está para atender a todos e a todas, mas doutor, estão querendo muito aqui, o doutor tem que vir para João Pessoa, tem que montar uma clínica aqui, doutor, e aí, doutor, as redes sociais, como encontrar o senhor? Atualmente eu estou lá no Instagram, no Paulo F. Martins F, no TikTok também, acabei entrando, na mesma nomenclatura, Paulo F. Martins F. Lá eu busco compartilhar um pouco do meu dia a dia, a realidade nua e crua, sem maquiagem, como a gente fala, e compartilhar informação de qualidade e gratuita para você, papai e mamãe. É um objetivo de minha vida vir a João Pessoa, realizar alguns atendimentos, mas a demanda em Campina Grande acabou aumentando, então ficou complicado ficar nessa ponte Campinas-João Pessoa, mas tenho uma vontade muito grande de vir aqui. João Pessoa, eu amo João Pessoa, nossa senhora. Eu sou daquele campinense que geralmente o campinense ele fica numa briga com João Pessoa grande, né? Mas eu não, eu amo demais essa cidade, adoro estar aqui e com certeza, se surgir outra oportunidade, meu amigo, estaria aqui presente. E brevemente, doutor, quem sabe, vamos pensar positivamente, como Eduardo Pachu, famoso amigo Eduardo Pachu,
quero o senhor de volta, o Eduardo Pachu agora com um jatinho. Quem sabe o senhor com um jatinho também, o senhor vem atender aqui e volta para lá, né, doutor? A gente tem que pensar positivamente. Tem que pensar positivo. Eu ainda estou um pouco longe dessa questão do jatinho, eu particularmente tenho muito medo e passo mal, mas assim, o carro ainda me satisfaz, então vamos seguindo, né, vamos doutor? seguindo, por favor. Daqui estamos encerrando mais essa edição do programa Saúde Master e só posso realmente agradecer e ter aquela exatidão. Nunca vou cansar de dizer, nós estamos realmente fazendo um programa de saúde diferenciado. Eu caracterizo modesta parte como único e aconselho a todos a recomendarem, a assistirem, a compartilharem, porque daqui a instantes, se você for no YouTube aqui do Sistema Master de Comunicação, em TV Master Play, você já encontrará o programa de hoje na íntegra, como também os quase 400 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados. Portanto, o meu agradecimento é total, fiquem com Deus e estaremos juntos nas próximas edições de sucesso do programa Saúde Master. Doutor.